Um elfo feriu um deus 7 vezes. Fingolfin, alto rei dos Noldor, cavalgou sozinho até os portões de Angband, desafiou Morgoth para um combate singular e antes de morrer, abriu 7 feridas nele. E o último golpe pegou o pé. Morgoth mancou pelo resto da existência dele. As feridas nunca fecharam, a dor nunca passou. Isso não deveria ser possível. Morgoth é um vilão poderoso. Ele é um Vala, um dos 14 poderes que moldaram o mundo antes de existir Sol e Lua. Um elfo, por mais poderoso que seja, ferir aquilo é como um homem ferir um terremoto. E a razão pela qual foi possível é a resposta inteira da pergunta que eu quero fazer hoje. Quem era mais forte, Morgoth ou Sauron? A resposta curta é fácil e todo mundo já sabe. A resposta longa é bem mais estranha e num certo ponto ela inverte. Porque tem uma coisa que Tolkien escreve sobre esses dois que quase ninguém comenta. E ela muda quem você acha que era mais perigoso. Vamos começar pelo óbvio, que é onde a comparação nem existe. Morgoth e Sauron não são do mesmo tipo de criatura. Antes do mundo, Eru Ilúvatar criou os Ainur, espíritos nascidos do pensamento dele. Os maiores desses espíritos são os Valar. Os de ordem menor são os Maia. E o texto é específico sobre Melkor, que é o nome dele antes de virar Morgoth. Ele era o maior de todos, não um dos maiores, o maior. A ele foi dada a maior parte de poder e de conhecimento, e ele tinha uma parte dos dons de todos os outros irmãos dele somados. O ser mais poderoso que Eru já fez. E Sauron? Sauron é um Maia, a ordem menor, da mesma espécie de Gandalf, de Saruman, dos Balrogs. E ele pertencia ao povo de Aule, o ferreiro, o Vala que faz as coisas. Ou seja, Sauron não era um rival de Morgoth, ele era funcionário. E isso não é figura de linguagem. Sauron serviu Morgoth por milênios, comandou Angband para ele, executou ordens, ficou esperando em silêncio durante 3 eras enquanto o chefe estava acorrentado e voltou a servir assim que ele foi solto. A diferença entre os dois não é de grau, é de categoria. Agora, para você sentir a escala do que Morgoth fez, eu preciso te contar o que ele estragou. E o problema é que não dá para listar, porque a lista é o mundo. Morgoth não começou construindo uma fortaleza e conquistando território. Isso é o que Sauron faz. Morgoth começou antes. Ele entrou na música e criou Arda, o mundo, e inseriu discordância nela enquanto ainda estava sendo cantada. Antes de existir terra, antes de existir tempo, ele já estava sujando a matéria-prima. Depois, com o mundo já feito, ele derrubou os 2 pilares de luz e destruiu a primeira simetria do planeta. Ele levantou o túmulo no extremo norte, e o frio e a corrupção que saíram dali marcaram o mundo inteiro. E quando os Valar finalmente o prenderam, ele voltou. Matou as 2 árvores, roubou as Silmarils e mergulhou o mundo na escuridão. E aqui tem um detalhe que eu adoro. Ele colocou as Silmarils numa coroa de ferro e as joias queimaram as mãos dele, porque eram sagradas e ele não era. As mãos ficaram pretas, a dor nunca passou e ele nunca tirou a coroa. Ele carregou na cabeça por séculos um objeto que o torturava sem parar, porque largar seria admitir que não era dele. Essa é a diferença de temperamento entre os dois, resumida numa imagem só. Sauron nunca teria feito isso. Sauron teria guardado as pedras num cofre e usado quando fosse útil. Agora a parte que dá o nome a esse vídeo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Tolkien escreveu nos Ensaios Tardios uma frase que Christopher Tolkien achou tão importante que virou o título de um volume inteiro da história da Terra-média. A frase é essa: Arda era o anel de Morgoth. Pensa no que ele está dizendo. Sauron pegou a maior parte do próprio poder e derramou dentro de um anel de ouro, um objeto pequeno que cabe num bolso e que podia carregar no dedo. Morgoth fez a mesma coisa. Só que ele não usou um anel, ele usou o planeta. Ao longo de eras, Morgoth foi despejando o poder nativo dele dentro da própria substância do mundo, na pedra, na água, no solo, na carne das criaturas. Ele não governava a Arda de fora, ele se dissolveu dentro dela. É por isso que o mal na Terra-média não é uma coisa que vem de fora e ataca, é uma coisa que já está no material. Tolkien é explícito sobre isso. Mesmo depois que Morgoth foi removido do mundo, o elemento dele continua ali, em tudo, permanentemente. E olha o que isso faz com a comparação. O anel de Sauron podia ser destruído, bastava achar o fogo certo e junto com o anel ir embora a maior parte do que Sauron era. O anel de Morgoth não pode ser destruído, porque para destruí-lo, você teria que destruir o chão em que você está pisando. Sauron apostou tudo no objeto e perdeu o objeto. Morgoth apostou tudo no mundo e o mundo continua aqui. Só que essa escolha teve preço, e é aqui que a resposta vira. Derramar poder dentro de uma coisa significa tirar poder de você. Sauron descobriu isso do jeito difícil. Sem o anel,
ele ficou permanentemente diminuído e nunca recuperou o que tinha colocado ali. Com Morgoth aconteceu a mesma coisa, só que numa escala muito maior e ao longo de muito mais tempo. Quanto mais ele espalhava a si mesmo por Arda, menos sobrava dele. O ser que começou como o maior dos Ainur foi ficando cada vez menor. Ele perdeu a capacidade de mudar de forma, ficou preso num corpo físico do qual não conseguia mais sair. E aquele corpo passou a sentir dor, cansaço e ferimento. Ele virou aos poucos uma coisa que dava para machucar. E é por isso que Fingolfin conseguiu. O elfo não superou um deus. O elfo enfrentou o que sobrou de um deus, depois de eras de desperdício. Morgoth ainda venceu aquele duelo, mas venceu mancando, sangrando e com 7 cicatrizes que ele levaria para o vazio. Agora eu preciso te dizer a coisa que motivou este vídeo inteiro. Tolkien não só percebeu isso, ele escreveu a comparação. Nos ensaios tardios ele registra que Sauron, no auge, era em termos práticos de poder efetivamente disponível, comparável ou até superior a Morgoth no fim da Primeira Era. Quer dizer que a resposta para a pergunta deste vídeo depende inteiramente de quando você pergunta. No começo, não existe comparação. Morgoth é de outra ordem de existência e Sauron é servo dele. No fim, o servo passou o mestre. Não porque Sauron cresceu, porque Morgoth diminuiu. Mas agora eu quero mudar a pergunta, porque eu acho que quem era mais forte é a pergunta errada. E a pergunta certa é, o que cada um deles queria? E aqui os dois são opostos completos. Sauron queria o quê? Ordem. Isso está no texto. E não é interpretação minha. Sauron amava a coordenação e detestava a confusão, o atrito inútil e o desperdício. Ele queria um mundo funcionando, organizado, eficiente, sob o controle dele, mas existindo. Sauron precisava que o mundo continuasse existindo, porque um mundo destruído não pode ser governado. Morgoth, no fim, queria o oposto exato. Ele não queria governar Arda. Ele passou a odiar Arda. E mais que isso, passou a odiar a própria existência das coisas. O objetivo final dele não era o trono, era o nada. Ele queria desfazer, reduzir tudo ao vazio de onde veio. Porque se ele não podia criar do nada como o Eru criava, então nada merecia existir. Isso é uma coisa muito mais assustadora que ambição. Ambição negocia. Ambição quer alguma coisa e, portanto, pode ser barganhada, adiada, contida. O nada não negocia. E tem um detalhe que amarra os dois de um jeito quase triste. Depois que Morgoth foi expulso do mundo, Sauron continuou pregando o nome dele. Em Númenor, no auge do poder que ele teve, Sauron se tornou sumo sacerdote. Não de si mesmo, mas de Morgoth. Construiu um templo, acendeu fogos e ensinou uma ilha inteira a adorar um mestre que já não existia mais dentro do universo. O novo Senhor do Escuro continuou trabalhando para o antigo. E agora a última coisa, e ela inverte de novo. Se a pergunta for, quem era mais poderoso? A resposta é Morgoth, no começo. Mas se a pergunta for, quem chegou mais perto de vencer? A resposta é Sauron. E não é nem disputado. Morgoth teve o maior poder que já existiu dentro de Arda. E o que ele conseguiu? Ficou 400 anos sitiado dentro da própria fortaleza pelos elfos. Perdeu terreno. E no fim foi destruído por intervenção divina direta. Os Valar desceram em pessoa e a guerra foi tão grande que um continente inteiro afundou no mar. Ele nunca esteve perto de vencer. Ele foi contido e depois esmagado. Sauron, com uma fração daquele poder, chegou a dominar quase todo o Oriente. Corrompeu Númenor por dentro, de dentro de uma cela, sem levantar uma espada. Fez os elfos forjarem as próprias correntes e na Terceira Era ele levou a Terra-média a um ponto que nenhum Valar veio ajudar. Ninguém desceu do céu na Guerra do Anel. E o motivo dessa diferença é exatamente o que eu disse antes. Um ser que quer destruir o mundo une todo mundo contra ele. Elfos, anãos, homens, Valar. Não existe negociação possível com o nada. Então a única resposta é aliança. Um ser que quer organizar o mundo consegue voluntários. E é isso que eu acho que a comparação realmente ensina. Sauron é o que a maldade de Morgoth vira depois que ele aprende a ser útil. Morgoth é a versão sincera. Ele te diz o que quer e o que ele quer é o seu fim. Sauron é a versão que funciona. Ele chega oferecendo ajuda, com conhecimento real na mão e 300 anos depois você percebe que forjou a coisa que vai te escravizar. O aluno não superou o mestre em poder, superou
um método. E os dois fins são diferentes de um jeito que fecha bem a história. Morgoth foi acorrentado, tiveram que cortar os pés dele e ele foi lançado através da Porta da Noite para fora do mundo. Ele não está morto, está do lado de fora, no vazio, e não pode voltar. Sauron nunca saiu. Quando o anel foi destruído, ele não foi expulso de Arda, ele foi reduzido. Virou uma sombra impotente, incapaz de tomar forma outra vez, incapaz de fazer qualquer coisa. Mas ele continua aqui dentro. E aquele outro anel também continua. O de Morgoth, o que não é feito de ouro. Você está pisando nele. E agora eu quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Eu defendi neste vídeo que Sauron foi mais perigoso, mesmo sendo incomparavelmente menos poderoso, porque ele descobriu como fazer o mal parecer útil. Você concorda? Ou você acha que essa comparação é injusta, que Morgoth só perdeu porque estava enfrentando um mundo que ainda tinha os Valar dispostos a intervir, e que Sauron só chegou perto porque ninguém mais vinha ajudar? Eu tenho aqui a minha resposta, mas francamente gostaria de ouvir a sua. Comenta e me corrige se escorreguei em alguma coisa. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação aqui dos novos vídeos, porque isso ajuda demais o crescimento aqui do canal. Namárië, que as estrelas brilhem sobre o seu rosto.